Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos aqui em mais um vídeo. O vídeo de hoje foi uma sugestão de Edmundo. Ele pediu para me falar sobre Santo Edmundo. Santo esse que tem uma relação com o nome dele e ele gostaria de conhecer. Então, no vídeo de hoje vamos conhecer Santo Edmundo, rei e mártir. Fica comigo até o final para conhecê-lo e entender quem foi ele. Nascido em 841 no Reino da Saxônia, onde hoje atualmente é a Alemanha, nasceu Santo Edmundo e narra-se a sua história que seu pai suplicava a Deus para que ele tivesse uma família santa e numerosa, recebendo então a revelação de um anjo em sonho que dizia para que ele peregrinasse até Roma. E assim o pai de Santo Edmundo o fez e saiu da Saxônia e foi para Roma. Na metade do caminho, ele encontrou uma viúva, uma mulher muito virtuosa, que, percebendo o cansaço daquele homem, a acolheu em sua casa. Um certo dia, eles conversando, ela teve uma visão e, olhando para aquele peregrino, via sair do peito dele uma luz muito forte, que iluminava tudo ao redor. Ela então interpretou aquela visão dizendo que daquele homem nasceria um filho. Aquele filho seria conhecido pelos quatro cantos e espalharia o amor de Deus a quem ele conhecesse. Após esse momento, retornou à sua peregrinação a Roma e depois retornou à Saxônia. Passados-se alguns anos, realmente começou a ter filhos e um deles foi Santo Edmundo. Fazendo um paralelo, em outra região, na Hungria Oriental, onde hoje é a Inglaterra, havia um rei chamado Offa. Ele não tinha nenhum filho e era um homem muito cristão. Ele também, querendo encontrar resposta do que faria para seus descendentes, fez uma peregrinação até Jerusalém. Dizem algumas fontes, algumas histórias, que Offa tinha um parentesco com o pai de Santo Edmundo. E assim, passando pela região da Saxônia, lá ele se estabeleceu, na casa do pai de Santo Edmundo. Lá ele conheceu Edmundo, que já sabia ler e escrever, algo muito incomum naquela época. E mais do que isso, o garoto gostava muito de ler os salmos. Offa então se admirou e quis adotar Edmundo, mas o pai do garoto não deixou. E então ele olha para o garoto e diz: está vendo este anel, o anel real? Se este anel um dia te pedir algo, não recuse. E assim ele partiu para Jerusalém. Chegando a Jerusalém, fez lá seu momento de oração. Lá ele começou a sentir fortes dores no corpo e sentiu suas energias indo embora. Percebendo que sua morte se aproximava, ele pediu para aqueles que o acompanhavam sua comitiva retornar à Saxônia e lá proclamar Edmundo como rei. E assim fez sua comitiva. Indo à Saxônia, no caminho mesmo o rei Offa veio a falecer. Chegando lá, expressaram um desejo ao pai do garoto que o rei queria fazer dele o seu herdeiro. Algo que primeiramente o pai de Santo Edmundo não quis, mas temendo estar indo contra a vontade de Deus, permitiu se o garoto assim o quisesse. E então, se cumprir aquilo que o rei Offa havia dito, o garoto disse sim, e foi levado até a Hungria Oriental. Então, em 855, Edmundo, com 14 anos, chegou à Hungria Oriental. E lá não foi nada fácil, pois o povo não o queria aceitar como rei. Mas o bispo da região, muito sábio, pediu que o garoto se retirasse por um tempo e vivesse no mosteiro, enquanto ele iria fazer quase como uma propaganda do garoto para os outros. E assim o fez. E durante um ano, o bispo começou a falar sobre Edmundo, o quanto ele era sábio, corajoso, forte. E Edmundo, ao mesmo tempo, mesmo vivendo no mosteiro, ia mostrando essas aptidões. Então, em 856, Edmundo é proclamado por aprovação do povo como rei. E ele faz um juramento solene, onde vai dizer que seria fiel à igreja, seria justo e exterminaria o mal da região. E assim ele fez. Os primeiros anos como rei mostrou-se uma prosperidade muito grande. Edmundo foi um rei cristão, prudente e doce, simples, humilde, mas também astuto, tudo fazendo para a glória de Deus. Mas naquela época o inimigo começava a surgir. Os dinamarqueses, ou também podemos chamar de os vikings que vinham daquela região e vieram de encontro à Hungria Oriental.
Chegando lá com um número muito grande, os vikings então queriam destruir tudo, e o reino da Angra estava no caminho deles. Começou-se então uma grande sequência de batalhas e lutas, onde o reino da Anglia Oriental versus vikings ou dinamarqueses, que tinham uma religião pagã e odiavam muito tanto a fé cristã como o rei Edmundo. Tudo isso aconteceu em 866. Os confrontos duraram 4 anos, até que chegaram na Anglia Oriental e fizeram um cerco no seu reino. Mandaram então um emissário dizendo que se o rei Edmundo se submetesse e renunciasse à sua fé, ele poderia continuar com seus tesouros e sendo um líder daquele povo, mas só deveria obediência aos dinamarqueses. Mas Edmundo recusou tanto a oferta como também as ideias de fugir, ao que ele vai dizer: a menos que seu senhor se converta e sirva ao Deus verdadeiro, o rei cristão Edmundo não se submeterá a ele. Então eles marcaram o último confronto decisivo que aconteceria num campo aberto próximo dali. Reunindo toda a força, Edmundo marchou contra os vikings, e neste confronto muitos foram os mortos, tanto de um lado como do outro. Edmundo, percebendo que não teria como sobreviver àquele confronto, foi a uma igreja próxima para lá rezar e em oração pediu a Deus que lhe desse força para aguentar tudo aquilo que iria acontecer. Quase que terminando de falar, a igreja foi invadida e nesta invasão tiraram-lhe então sua roupa, levaram e amarraram em uma árvore e novamente perguntaram se ele não renunciaria à sua fé, ao que ele silenciou e mansamente não demonstrou nenhuma resistência. Então lançaram-lhe inúmeras flechas contra seu corpo, mas Edmundo não morreu, e logo então decidiram cortar-lhe sua cabeça. Sua cabeça cortada, lançaram seu corpo numa floresta. Os súditos então de Edmundo, tristes pela morte do seu monarca, queriam fazer um enterro digno de rei e procuraram nas noites às escuras o corpo de Edmundo, ao que, não encontrando devido à escuridão, ouviram então a voz: aqui estou, e procuraram, e foram seguindo essa voz que de vez em quando repetia: aqui estou, até que encontraram a cabeça de Santo Edmundo e pouco depois seu corpo. Algo que milagrosamente aconteceu foi a união da cabeça no corpo de Edmundo, e o corpo foi levado inteiro, onde foi enterrado, sepultado e velado. Assim morreu o Santo Edmundo, rei, mártir e virgem, já que ele não casou e não teve relação com nenhuma mulher. Isso no dia 20 de novembro de 870. Ele tendo 29 anos. Após a sua morte, a devoção a Santo Edmundo cresceu, floresceu, mas só foi até 920. Depois disso, houve um esfriamento e pouco se falava sobre Santo Edmundo. 3 séculos depois, um abade escreveu essa história que eu estou contando para vocês. E, novamente, a devoção a Santo Edmundo floresceu. E agora vamos às informações históricas. Percebe que entre a morte de Santo Edmundo e a história que eu contei, se passaram 3 séculos. Então, pressupõe-se que, até mesmo é o que a igreja diz, muito da história de Santo Edmundo foi inventado. Não que ele não tenha sido um homem virtuoso, um homem forte, um verdadeiro rei cristão, mas que todas essas lendas não têm como se comprovar se realmente aconteceram e podem ter sido escritas para que novamente ressurgisse essa devoção. Até mesmo a história da infância de Santo Edmundo que eu contei, ela só foi ser contada, escrita no século XII e não há nenhuma fonte que a comprove. O rei Edmundo realmente existiu, como também os reis dinamarqueses vikings, sendo um deles Aiva o Sem Ossos, um viking muito conhecido, filho de Ragnar, que até mesmo há séries que falam sobre ele. Edmundo foi um rei muito virtuoso, um rei muito forte, valente, cristão católico, e marcou a história da Anglia Oriental e também da Inglaterra, sendo por um tempo considerado padroeiro dessa terra. Santo Edmundo é padroeiro de muitas cidades e também sua intercessão vem acompanhado para pandemias, considerado também protetor dos reis. Santo Edmundo, rogai por nós. Bem, pessoal, a pedido de Edmundo, um inscrito aqui no canal, eu falei sobre Santo Edmundo. Aqui eu tentei trazer para vocês o que é real e o que é, talvez, criado, inventado, mas sem deixar de que nós possamos ter fé em Santo Edmundo. Se você quer deixar alguma sugestão ou dica para conteúdo no canal, escreve aqui embaixo que eu vou estar anotando, estudando e trazendo para vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu!